Bom, pessoal, um amigo comentou na seção de comentários que meu vídeo de afiação estava muito antigo, que aliás era um vídeo, acho que dividido em 7 partes. Ele perguntou se não haveria a possibilidade de fazer um vídeo único. Já vou adiantar para os amigos que acompanham o canal que a técnica não mudou em nada, tá? É exatamente a mesma coisa, com uma diferençazinha apenas. Nos primeiros vídeos, eu recomendava aos amigos que fizessem um desbaste e alívio de 10 graus de cada lado e um microfio de 15, certo? Pois muito bem, desde aquela época, gente, eu já fazia um desbaste e alívio mais agressivo que isso. Via de regra, eu começo com 5 graus, passo para 7,5, aí eu faço o de 10, e em cima do de 10 ou eu coloco um microfio de 12,5 ou de 15 graus, ou mesmo de 20 graus, só que hoje em dia eu não tenho nenhuma lâmina que trabalhe com 20 graus. As duas que eu tinha, que era o Spider com Endura e um Sanremo Frame Lock 911, porque o aço na região do fio parecia fatigado, então em vez de eu eliminar aquele aço, eu simplesmente fui reafiando com o tempo, num ângulo mais alto, até que parece que chegou num aço bom, aí eles passaram a aceitar bem 15 graus de cada lado. Tá? Então isso é só para adiantar que eu vou mostrar nesse vídeo realmente como eu faço o desbaste de alívio e o microfio, tá? Sendo que o meu desbaste de alívio, gente, como eu acabei de comentar, ele é sequencial, ou seja, ele é mais extremado. Ele começa antes de 10 graus de cada lado. Para quê? Porque a maioria absoluta dos aços nas lâminas que a gente tem de uso suportam esse desbaste de alívio mais acentuado sem comprometer a integridade estrutural do fio, ou seja, no caso de alguns abusos ou contratempos, o fio, se tiver que sofrer microfratura, vai sofrer microfratura no microfio e não na região do desbaste de alívio. Ah, Cabral, mas essa região do desbaste de alívio mais agressiva, ela não fica mais frágil? Fica, gente. Mas para usos normais de uma lâmina, esse frágil é perfeitamente capaz de suportar os esforços, tá? Então vamos lá. Em vez de eu usar o meu angulador, vamos usar a pedra deitada, como é a maioria das pessoas. Apesar de que não teria segredo para uma pessoa fazer um angulador. Ela coloca um toquinho aqui na pedra, por exemplo, já tem o ângulo que ela deseja, tá? Mas vamos começar com a pedra deitada e eu vou usar a Sigma Fênix laranja, que é a minha principal pedra de uso, gente. Exceto num caso desse, quando eu vou começar o desbaste de alívio, eu tendo a começar pela carborundo, tá? Depois de fazer um ou dois desbastes de alívio com a carborundo, é que eu faço o terceiro e o microfio com a Sigma Fênix. Por quê? Porque o primeiro desbaste de alívio não vai interferir no corte, tá? E aqui os amigos vão ver a diferença da Sigma Fênix, que eu tenho de uso na escrivaninha, que sempre foi usada seca, tá? Sempre foi usada sem uma gota de água. Vamos colocar aqui lado a lado. Por isso ela está laranja bonitinha. A de cá pingou água durante o uso. Não que eu tenha molhado, eu molhei uma parte para fazer o primeiro teste logo que ela veio. Aí eu vi que ela absorvia limalha muito fina e manchava. Então eu parei de molhar, mas isso aqui ao longo do tempo usando, às vezes suor pinga, água na mesa pinga e tal, e é por isso que ela está manchada. Essas manchas, gente, não interferem em absolutamente nada na funcionalidade da pedra, tá? Coloquei aqui do lado.
só para mostrar uma que nunca viu água ou líquido de forma alguma e outra que já viu alguns pingos. E aí a limalha do metal penetra nos poros e mancha, mas não interfere em absolutamente nada na função, ok? Vamos lá. Nós vamos usar uma faca tipo chefe da Mundial Gourmet. O aço é o aço que, pelo menos em terra brasileira, gente, eu diria que a quase totalidade das lâminas de uso, vamos dizer, na cozinha, se não for em aço carbono, se for em aço inox, ou é o 104110, 104116, ou é 420, tá? Então, praticamente todo mundo vai ter uma faca nesse aço, ou nesse ou em 420, tá? Que é o que rola comumente nas cozinhas brasileiras, tá? Essa Gourmet tem 6 polegadas, como eu já falei, aço 104110, 104116, 55 RC. Então, como eu falei, gente, eu começo com um desbaste alívio mais agressivo. O que é esse mais agressivo? Normalmente, boas lâminas, vamos colocar boas lâminas de cozinha, não vou falar aqueles absurdos que a gente vê gente fazendo faca por aí com 6 milímetros e o peito da faca é assim, né? É o tronco de pirâmide, tronco de cone. Corta mal para chuchu. Mas não quebra, né, gente? É bobagem. Vocês vão ver. Quem já viu o Joe X já viu que faca até de 6, 8 milímetros quebra. Depende do que você vai fazer com ela. Principalmente se o tratamento térmico não for otimizado. Tá? Então, Cabral, quanto que é esse desbaste de alívio mais agressivo? É muito simples, gente. Por um lado, vai ser... Não, eu vou tentar fazer ambidestramente para os amigos perceberem. Você vai quase deitar... Aqui, ó. Vamos usar aqui para ficar claro. Você vai praticamente... Aqui, ó. Olha lá, ó. Você vai praticamente deitar a lâmina na pedra. Ah, Cabral, não corre o risco de riscar o corpo dela? Corre, tá? Se eu botasse no angulador a 5 graus, esse risco ficaria praticamente eliminado. Mas como a maioria das pessoas não tem, eu vou usar esse ângulo aqui inicialmente, tá? Vamos lá. E, como eu já falei, gente, essa técnica do desbaste, alívio e microfio, ela só leva mais tempo na primeira vez. Daí para frente, os retoques no microfio são segundos. Tanto faz na pedra quanto em haste cerâmica, tá? Então você só vai levar mais tempo nessa primeira vez. E por um bom tempo, dependendo de quanto você usa a lâmina, os retoques serão de segundos apenas, tá? Não é nem minutos, são segundos. Olha a pedra como é que vai ficando marcada do aço, tá? E outro detalhe, gente. Como é um desbaste de alívio... Olha lá, ó. Como é um desbaste de alívio mais acentuado, você não precisa formar rebarba, tá? Mesmo uma pessoa menos experiente não vai precisar formar a rebarba para saber que está atingindo o ápice. Basta depois que você fizer o outro lado, e nós já vamos fazer isso, tá? Você olhar e não ver uma linha reflexiva lá no fio, tá? Por que que não precisa formar rebarba? Porque vão ter outros desbastes em ângulos maiores que lá sim você vai formar rebarba. Então, você não precisa desgastar aço desnecessariamente, tá, gente? Ah, tem algum problema se eu fizer rebarba? Não, não tem, gente, não tem problema. Inclusive, você vai, vamos dizer, agilizar um pouco mais os outros desbastes de alívio sequenciais. Mas eu não vejo necessidade, tá?
Uma coisa que eu tenho hábito, gente, como essa pedra ela não libera abrasivo, praticamente não libera abrasivo, olha lá, ó. Ao desbaste, meu primeiro desbaste ali, que provavelmente, como essa lâmina, a geometria original dela deve ter uma angulação de 2 a 3 a 4 graus no máximo, isso deve estar com 5 ou 6 graus, no máximo 7, tá? Mais provável é 5 ou 6, tá? O que que eu faço? Eu venho com a borracha e dou uma limpada na pedra para ela manter a efetividade de corte dela. Precisaria fazer isso agora? Não, ela poderia ser mais usada. Mas como eu falei, o insumo que eu mais gasto na afiação é borracha branca, porque eu quero a pedra sempre mais próxima do ótimo possível. Então, esse aqui foi o primeiro desbaste de alívio, gente. Você passando o dedo, você percebe que o fio está praticamente zerado, tá? Praticamente zerado. Ah, eu esqueci. Vamos matar, né? Porque não vale ele já estar cortando. Vamos matar ele aqui. Pronto. Olha lá, linha reflexiva, tá? Ah, não atrapalha o desbaste ali. Não, gente, por quê? Se eu fiz com ela praticamente deitada, o próximo vai ser 5 ou 7 graus. Vai ser ela um pouquinho mais em pé, ó. Coisa de 2, 3 milímetros, tá? Então, ele já vai corrigir essa diferençazinha. Tá? Então, esse é o segundo desbaste de alívio, tá? Por isso que eu falo, desbaste de alívio sequencial. Você começa num ângulo mais extremo e aí vai subindo aos poucos esse ângulo. Isso dá habilidade de corte aliada à robustez, tá? Agora eu já mudo para cá, mesma coisa, levantando um pouquinho mais do que da primeira vez. Afiar com o telefone na frente não é muito fácil não, viu, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos limpar o excesso de limalha. Olha, a linha reflexiva ainda está lá, tá? Olha lá, ó. Vocês ainda vão ver a linha reflexiva, mas eu ainda não estou preocupado com isso, porque eu ainda vou subir mais umas 2 vezes esse ângulo neste desbaste de alívio. Então vamos lá. Terceiro desbaste de alívio, que provavelmente agora vai estar mais próximo de 10 graus. Se eu usasse um angulador, eu poderia dar para os amigos os ângulos exatos que eu estaria fazendo. A mão livre é aproximado, tá? Um lado, agora vamos para o outro. Vamos dar uma limpada. Olha, a linha reflexiva, gente, já começou a desaparecer. Então eu já estou muito próximo do ápice extremo do que virá a ser o fio, tá? Qual é uma das vantagens dessa técnica? É lógico, essa técnica não é para todo mundo não, gente. Isso é para quem é mais experiente na afiação, tá? Porque você não chega a formar rebarba, tá? Então, qual é a vantagem? Se você não chega a formar rebarba, ou ela é mínima, você não tem que eliminar essa rebarba depois, correto? Se você não formou, você não tem o que eliminar. Então vamos lá. Agora mais uma fase, vamos pôr 12,5 mais ou menos.
E vocês veem que eu diminuí o tempo das passadas, por quê? Porque eu já estou muito próximo do ápice, então eu tenho menos aços para remover, ainda mais nesse ângulo um pouco mais alto. Vamos dar uma olhada. Aqui atrás ainda parece que tem uma pequena linha reflexiva. Vamos checar com o papel. Tem uma linha reflexiva atrás, mas na frente já está um pouco melhor. Então vamos dar uma forçadinha aqui. Praticamente desapareceu a linha reflexiva. Ainda tem aqui um pouquinho. Aqui na frente também deve ter. Vamos homogeneizar. Mesma coisa aqui. Pronto. Ainda tem 1 centímetro aqui de linha reflexiva, gente. Tá? Ah, Cabral, se você formar rebarba não é mais fácil? É mais fácil, gente, mas eu não vejo necessidade. Pronto. Agora eu acho, com exceção da pontinha, que ainda tem uma linha reflexiva, nós vamos acabar com ela agora. Pronto. Deixa eu ver fora do telefone. Só tem uma linhazinha reflexiva agora aqui na pontinha, gente. Tá? Mas eu acho que já pega o microfio. Então, deixa eu limpar a pedra de novo, que agora eu já vou dar o microfio de cerca de 15 graus. Estabilizar o telefone, pronto. Pronto, agora lá vai o microfio de 15 graus. Vamos checar. Parece que tá ok, gente. Vamos ver. É isso aí, gente. Tá feito o microfio. Então, um desbaste de alívio. Se a gente quiser refiná-lo um pouco mais, é só tirar a pressão, tá? Você tira toda a pressão, você aqui está mais suavizando a terminação do microfio, sem precisar mudar de pedra, tá? E valendo aquela regra, gente, vamos limpar bem agora aqui. Valendo aquela regra, se você faz o seu fio ou microfio num abrasivo até equivalente a 600 de lixa d'água,
você consegue melhorar esse fio, suavizar esse fio, usando uma chaira de aço lisa, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Sem pressão, tá? E aqui não precisa ser 2 passadas só alternadas, porque aqui você não está realinhando um fio potencialmente rolado. Você está homogeneizando o fio, tá? Então aqui você pode passar mais do que 2 ou 3 vezes alternadamente na chaira, só para melhorar esse fio. E não precisa uma eternidade, vocês viram ali, é umas 5, 6 vezes alternada. Vamos ver. Olha a diferença. Esse fio assim, Cabral, rapa cabelo? O que vocês acham? O que vocês acham se rapa cabelo? Então, gente, isso é um... Ah, Cabral, eu não tenho a pedra laranja. Você tem a carborundo dupla face, o lado fino dela? Vai dar basicamente esse resultado. Vai ser melhor ainda se na hora de você fazer um microfio, ou você lavar a pedra, se você trabalha com ela molhada, ou passar uma borracha para não ficar o resíduo de carborundo, principalmente ali, e a hora que você for fazer um microfio, o próprio microfio vai impactar naquela laminha e isso vai dar um ligeiro desgaste no seu microfio, ele não vai ficar o ideal, seu microfio ou fio, tá? Ah, Cabral, tá, você levou esse tempo todo para afiar e aí é toda vez isso? Não. É como eu falei, só na primeira vez que você tem esse trabalho todo. Vamos supor que você está usando e sua faca cegou, tá? Sua faca cegou. Cega, certo? Então vamos retocar esse microfio. Vamos ver se for o suficiente, gente. A chaira. Sem pressão, tá? Pronto. Vamos ver o resultado. Ah, Cabral, e se eu tiver haste cerâmica? É a mesma coisa, tá, gente? Só leva um pouquinho mais de tempo, porque a área dela é menor do que a da pedra. Matamos o fio. Cortando, mas tá ruim. Mata mais, então. Pronto. A gente vem para a haste cerâmica, que tá 15 graus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se deu o resultado. Então, gente, é como eu falei, a fiação não tem segredo. Basta constância no ângulo, tá? A pressão correta. Essa pedra, por exemplo, ela é de média pressão, então não adianta também só encostar. Se você quer refinar o padrão de riscamento,
Você vai só, praticamente o peso da lâmina, fazer isso aqui, ó, só para refinar o padrão de riscamento do microfio, tá? A arte cerâmica é a mesma coisa, é média pressão, tá? Média para um pouco mais alto, mas não precisa muita pressão. É basicamente isso aqui, ó. Você encosta, dá uma pressãozinha para manter o toque. Pronto, é isso, tá, gente? E você tem seu fio de volta, tá? E esse fio, gente, ele vai se manter assim por muito tempo. E quando você precisar um retoque, é o que vocês viram, umas 10 vezes alternada numa haste cerâmica, ou umas 3, 4, 5 vezes alternada na pedra. Então, coisa de segundos. E isso vai permanecer por muito tempo. Ah, Cabral, e se eu tiver um dano muito grande no microfio? Vamos ver. Se eu tiver um dano muito grande no microfio. Eu acredito que isso seja um dano muito grande no microfio. Se você for refazer isso só na pedra, você vai levar um pouco mais de tempo. Se você for refazer isso na haste cerâmica, você vai levar mais tempo ainda. O que eu faço normalmente? Eu refaço, então, o último desbaste de alívio, que no caso dessa faca deve estar em torno de 12,5. Tá? Então eu ponho 12,5 aqui. Pronto. Refiz o último desbaste de alívio. Vamos só dar uma checada como é que tá. Ainda tem uns dentinhos ali, mas vamos ver se só o microfio agora corrige. Duas. Três. 4. 5. Eu acho que ainda estou sentindo uns bumpzinhos na chaira ali, hein? Viram o detalhe da técnica, gente? Quando o microfio sofrer muito dano, você sabe que ele sofreu muito dano, em vez de você só retocar o microfio em si, tanto na pedra quanto na haste cerâmica, você vai para a pedra, tá? Não na haste cerâmica. Aí a haste cerâmica não serve muito para retocar. Paulão, o Nelinho tá ligando. Não serve muito para retocar desbaste de alívio, não, porque leva muito tempo. Então, você refaz o último desbaste de alívio sequencial, no caso aqui foi 12,5, e aí eu refaço o microfio, que é mais fácil, é mais rápido, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo, um abraço a todos.